Todas as pessoas estão presentes, portanto, a Janice Moreira está ali, depois a Alda Ramos, também, a Ana Carolina Ramos Passos, está? Sim. Ok. Depois a Tálida está e então depois o Ricardo Rosa fica para o fim nesse caso, não é? Pronto, então vamos agora dar início à nossa sessão. Antes de mais, muito boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui nisto que é uma sessão do nosso congresso, o segundo congresso da Ação Humanitária, em parceria entre a nossa universidade e um instituto galego e o SPES, penso eu. E então eu vou apresentar cada uma das pessoas, portanto, imediatamente a seguir à apresentação a pessoa inicia a sua comunicação. Peço-lhes então, como estava já a dizer há pouco, que atendessem ao tempo de que dispõem, para que depois possa haver um debate no fim, que, como já foi dito, também não será gravado. O debate não será gravado. Então, a primeira comunicação é de Janice Trivieri Sousa Moreira, subordinada ao tema Identidades, Exclusão e Resistência, interconexões no processo de garantia de direitos na infância e adolescência. A doutora Janice Moreira é doutorada e mestre em Educação, pelo PPGE, eu penso que é PUC, não é? Aqui depois a instituição. Graduada em Psicologia pela UTP. Bacharelato de Licenciatura, especialização em Adolescência, em Psicologia Jurídica. Atua na área da saúde como psicoterapeuta e na área da psicologia jurídica como supervisora e consultora. É também psicóloga clínica de famílias e casais, assistente técnica em processos do direito de família e infância e juventude e membro da ECOS, consultoria em psicologia. Então, tem agora a palavra Janice Moreira. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, esse convite, professora Ana, comissão organizadora do Congresso, é uma honra estar aqui, porque é sempre bom, né? Espaços como esse nos fazem nos escutar aos colegas, né? E isso eu acho que alimenta o nosso trabalho reflexivo. Quero saudar também aqui as colegas de grupo de pesquisa, né, que eu sempre tenho muito prazer em compartilhar, né, esses espaços de troca. Bom, eu vou projetar aqui, então, Vamos ver. Está ok para vocês? Então, vamos lá. Aqui, passando adiante. Esse tema que eu gostaria de trocar com vocês, ele tem um objetivo especialmente, eu diria, como um espaço reflexivo, né? Para poder pensar como é que esse processo de formação identitária, como o processo de exclusão social e os movimentos de resistência, como é que eles se interconectam, tanto para fazer um processo de violação de direitos, quanto um processo de garantia de direitos. E vocês vão observar ali vários fios, né, nessa imagem ao lado, que quando eu montava essa apresentação, saiu. Quando eu montava essa apresentação, eu pensei que eu gostaria muito de poder trazer junto um raciocínio metafórico, né? E pensei bastante em que metáfora eu poderia trazer, e vou trazer a metáfora para vocês da tecelagem, que fala da minha identidade.
que fala muito da minha identidade profissional, porque eu trabalhei durante muito tempo, 9 anos, num projeto denominado Tecendo Redes. Foi um projeto numa parceria com a Fundação da Ação Social, né, de Curitiba, e a Associação Paranaense de Terapia Familiar. Foi um projeto que foi desenvolvido, ele iniciou numa comunidade de grande vulnerabilidade, uma comunidade onde os jovens e adolescentes estavam sendo assassinados, exterminados pelo tráfico. Né? Tinha uma situação muito grave nessa região, e esse projeto, que era um projeto de tecelagem, mas que incluía uma coisa muito legal, que é onde eu me conecto, né, e onde eu me conectei nesse projeto, que tinha um momento de uma roda de conversa a partir de histórias, de contos. E as pessoas, a partir dessa identificação com os contos que eram trazidos, fizeram diversas reflexões e um mergulho, né, dentro de si, dentro das suas problemáticas, e uma troca, né, de experiências fantásticas. E a metáfora da tecelagem me parece que tem a ver com essa... Quando a gente vai fazer uma tecelagem, se faz uma urdidura, é a base, os fios que vão nessa vertical, e que tem que ter uma tensão suficiente para dar conta da trama que vai ser feito nessa horizontal. Então, tem essa base, onde os fios vão se entrelaçar para formar, com as suas texturas, cores e formas, inúmeras possibilidades, né, de trama, que não são feitas necessariamente a uma mão só, né? E ao tramar todas essas cores e formas, a gente também está tramando relações, emoções, pertencimentos, afetos, né? Então, eu gostaria de convidar vocês para que essa metáfora acompanhasse o nosso raciocínio, porque é dessa forma que eu entendo que a formação identitária vai acontecer, né? Quando a gente pergunta, se eu perguntasse aqui para vocês, quem são vocês? Se aqui no Congresso, né, as pessoas estão sendo apresentadas a partir da sua experiência, da sua formação profissional, mas essa é uma parte muito pequena na resposta de quem somos, né? Porque quando nós respondemos a essa pergunta, quem é você, né? Como você se apresenta, nós falamos de algo, e ao falar de algo de nós estamos deixando de falar e falando também de outros algos, né? De outras partes nossas. Então, aqui dentro dessa concepção de formação identitária que eu trago para vocês, que não é a única, ela não é unânime, né? Porque dentro da psicologia a gente tem uma visão sócio-histórica desse desenvolvimento, mas a gente também tem uma visão ainda muito fortemente demarcada como desenvolvimentista, e que remete muito daí para uma construção individual. Não é essa a proposta aqui é entender essa formação identitária como uma interconexão de elementos, sim, intrapsíquicos, mas também e especialmente familiares, culturais, sociais, ou seja, um processo socialmente construído a partir da inter-relação e das relações de interdependência das subjetividades, né? Tornando isso um processo intersubjetivo entre os agentes históricos e sociais. Quer dizer, esse é um processo que se dá, ele está inscrito, ele está mergulhado num caldo aí do tempo e do espaço, com todos os valores e normas sociais daquele momento.
Essa é uma visão que se contrapõe, e isso é um ponto bastante importante, a essa visão da solidez e da imutabilidade. Eu não sei como é aí em Portugal, mas aqui no Brasil a gente tem muitos ditos populares, né? Por exemplo, pau que nasce torto, morre torto. Ou então, filho de peixinho, peixinho é. Ou a fruta nunca cai longe do pé, né? São ditos populares que falam de muitas coisas, mas dentre essas coisas eles falam de uma solidez, como se a identidade fosse algo a priori, né? Que já está ali, pronta para se desenvolver, como uma sementinha que está ali e que ela não é uma semente, se é uma semente de macieira, não vai dar pêssego. Ela está pronta, ela é aquilo, ela já tem uma forma pré-estabelecida, vamos dizer assim. E aqui a contraposição é justamente a esse olhar, né? Uma contraposição a essa solidez, que pressupõe aqui um movimento. Sim, tem uma estabilidade, eu não sou cada dia uma pessoa, mas tem um processo dinâmico de transformação, né? Dentro de uma complexidade das relações em que de que eu pertenço, né? A palavra pertencimento, ela é fundamental aqui. Ou seja, esse é um processo visto aqui, a partir dessa fala, como relacional, como o vínculo é o ponto-chave para as narrativas sobre si, né? Sobre si e sobre o outro, para esse autorreconhecimento e reconhecimento do outro. E aí, pensando, então, a partir desse processo que vai sendo tecido numa inter-relação enorme, né, de pessoas, de elementos e de contextos, como é que entra a questão da exclusão social, né? Aqui, tanto não é nenhuma novidade, né? Isso, o quanto que a lógica hegemônica ela tem um caráter essencialmente disjuntivo, ela tem um caráter essencialmente classificatório e que separa, né? E classificatório nesses marcos simbólicos, né? Que as práticas sociais, que o campo social vai demarcando, e com isso trazendo esse raciocínio hegemônico na sua base, construindo essas linhas abissais, né, que determinam os do lado de cá e os do lado de lá. E os do lado de cá somos o nós, e os do lado de lá são os eles. Como se o nós e o eles não estivessem em conexão, como se o nós e o eles não fossem parte de uma totalidade e de um contexto social, né? E pensando em contexto, se contexto é olhar para um fenômeno existindo dentro das suas relações, não importa em que lugar desse contexto você se encontra, mas você pertence a esse mesmo processo, né? Mas essas linhas abissais, elas separam, elas cindem, elas fazem esse processo disjuntivo, né? De desconectar algo que em sua natureza é conectado, ou seja, é a própria essência do entendimento da complexidade, né? A etimologia da palavra complexidade tem a ver com tecer junto, né? É algo que é tecido junto. Essa é a base da palavra complexidade, né? E por isso até a metáfora do tear, que se vocês olharem ali nessa imagem ao lado, é uma imagem do Brasil Colônia, então uma época de grande exclusão social aqui, né? E o empobrecimento, a pobreza, como um fenômeno multidimensional, que no Brasil tem raízes seculares, a gente precisa entender como um empobrecimento sistêmico. E sistêmico, tanto no sentido do seu desdobramento
transgeracional. No Brasil, a gente tem famílias, muitas famílias, a gente tem muitos exemplos de situações familiares que a pobreza vem se desenrolando ao longo de muitas gerações, né? É uma transmissão transgeracional da pobreza, e não porque é uma transmissão transgeracional da essência dessa família, obviamente. Tá falando de todo esse processo social. Mas um empobrecimento sistêmico também no sentido de que, né, como a gente sabe, esse conceito de pobreza não pode mais ser visto de uma forma exclusivamente monetária, né? Ele é multidimensional. Então, o acesso aos bens culturais, o acesso aos direitos como direitos e não como a professora Ana Maria colocou lá, né, na sua primeira fala, como bens de consumo, o acesso às políticas públicas, né, quer dizer, tem um desdobramento recursivo dessa pobreza, né? Que está absolutamente ligada às desigualdades sociais, que também tem que ser colocadas no plural, porque não é só uma desigualdade que se refere aos aspectos econômicos, é uma desigualdade que se refere à divisão do poder, né? E a essa representatividade social, a um conhecimento realmente representativo, significativo, né? Ou seja, a pobreza, a desigualdade, a exclusão social é um grande processo de violência concreta e simbólica. E aqui tem uma coisa muito importante, que é o fato de que a exclusão, nesse processo de empobrecimento sistêmico, ela vai criando uma marca registrada na identidade, como se a exclusão fosse parte dessa identidade. E daí os movimentos de resistência. Talvez uma das primeiras coisas aqui, para a gente poder pensar nisso, é se fazer essas perguntas, né? Resistência em relação a quê? Quando? Como? Qual a mensagem que o ato da resistência traz? Talvez a gente precisasse ter sempre como pano de fundo o entendimento do que o que está se compreendendo como um movimento de resistência, ele está se opondo a quê? Né? Ele está se opondo a todo um processo e a todo um contexto. E por isso mesmo ele não pode ser visto como um movimento daquele sujeito, exclusivamente dele, como algo intrapsíquico, mas não, é um movimento interpessoal, é um movimento que fala das relações, né? Porque a pobreza, e ela acaba na sua vulgarização, normatização, ela acaba encobrindo a exclusão social e ela exclui, ela encobre uma coisa que é muito importante, que é a história das pessoas que ali habitam, naquele contexto de empobrecimento. E isso representa uma violação de um direito que pouco se fala, mas que está na base de todos os outros direitos, que é o direito à identidade que tem se discutido aqui no Brasil, né, em muitos fóruns, porque o direito à identidade é o direito propriamente da existência. Então, a resistência, talvez ela esteja falando, esteja se colocando contra o discurso coercitivo, o paradoxo do pertencimento. De que pertencimento? Você pertence ao ser excluído. O teu lugar de pertencimento é o lugar de exclusão. Você não faz parte sendo incluído, você faz parte sendo excluído, né? Então, talvez seja uma posição de resistência a essas linhas abissais, a essa visão binária. Essa imagem, essas duas imagens que eu coloquei aqui do lado, é do primeiro grupo, esse projeto que eu contei para vocês, ele começou com um grupo, num CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social,
que é ele é das prefeituras, né, da prefeitura aqui, no caso de Curitiba, e ele atende às comunidades, né, a partir de projetos preventivos e de garantia de direitos. E esse projeto se deu nos CRAS, ele começou em um CRAS, e 9 anos depois, quando a gente viu o projeto terminar por falta de vontade política, porque a ideia era de um partido, né, de um político, e daí não serve para o outro. 9 anos depois ele acabou e ele já estava em 13 CRAS. A gente começou para fazer 6 meses de projeto, 1 ano de projeto. Ele durou 9 anos, e ele se estendeu para 13 CRAS e fez uma mudança astronômica na vida de muitas pessoas. Esse é o primeiro grupo, e a imagem daquela lá jovem, grávida, para o primeiro grupo veio a mãe, a avó, ela grávida, e na continuidade, então, ficava no grupo, participando das atividades. A mãe, a avó, a bisavó e a bisneta. Né? Foi muito icônico. E para fechar, então, aqui, como é que a gente poderia pensar nessas mudanças potenciais, né, para transformações reais? Essa imagem está falando de uma indústria têxtil, um tecido mecanizado, hegemônico. Né? Então, para a gente poder pensar em transformações, a gente primeiro precisa pensar a partir de uma visão de complexidade desse tecido junto, e nessa transformação, não uma transformação dos agentes excluídos. Por exemplo, como é o caso do adolescente em conflito com a lei, ele que cometeu ato infracional, ele que tem que se transformar, tá? 2 minutos, tá? Não. É uma totalidade aqui, né? Então, se tudo, essa é uma fala do Vygotsky, se tudo é individual, que é individual um dia já foi social, essa responsabilidade é uma corresponsabilidade, seja ela concreta ou teórica ou simbólica. No processo recursivo, entendendo recursividade, como diz Edgar Morin, como processo no qual o produto e o produtor estão interconectados e interdependentes. O produto é produtor daquilo que o produz. Então, nós precisamos colocar novos elementos no processo recursivo. Novos modelos de sociabilidade, novos modelos de resolução de conflitos, revisão de valores, espaços de participação, espaços de ressignificação social, né? Os profissionais que trabalham com adolescentes e crianças precisam se assumir como parte desse processo de formação identitária, como agentes, né, políticos. Nós precisamos ressignificar o movimento de resistência, envolver toda a rede social no movimento de corresponsabilidade e construir vínculos de qualidade e conexões que fortaleçam o direito à identidade. Aqui são as pessoas construindo seus movimentos de resistência nesse projeto que eu falei e que realmente foi bastante significativo. Eu deixo vocês com a frase da Nise da Silveira, que é uma psiquiatra brasileira que foi extremamente resistente e que transformou aspectos da saúde mental de uma forma belíssima, né? Obrigado a todos e todas. Espero que eu tenha conseguido aqui correndo. Muitíssimo obrigada, professora. Pedir-lhe o favor de descompartilhar a tela, por favor. Sim, não é? sim. E vamos então aqui, continuando a tecer a nossa teia, não é? Agora com a comunicação da Auda Aparecida Ramos, peço desculpa, que nos vai falar sobre a garantia do direito à educação na socioeducação. É doutorada em Educação, é mestre em Filosofia pela Universidade Gama Filho, graduada em Pedagogia, integrante do quadro próprio do Magistério do Estado do Paraná, atuando na coordenação pedagógica em unidade socioeducativa. É também pedagoga no Departamento de Ensino Fundamental, Gerência de Gestão Escolar, na Rede Municipal de Educação de Curitiba.
e é docente em cursos de formação de docentes. Então, vamos escutar a sua comunicação. Olá a todos e a todas. É uma alegria estar partilhando essa mesa com colegas aí do grupo de pesquisa da PUC e pessoas que são tão próximas e profissionais que eu admiro bastante. A Janice, colega aí de escrita, Ricardo, Thalita, a Ana Carolina. Aproveito para agradecer a professora Ana Maria pelo convite, também saudando aos demais professores que organizaram esse evento, e o quanto esses espaços são importantes. As reflexões que eu trago hoje são inquietações, e que refletem um pouquinho o meu lugar de fala, tanto na área da educação, quanto na área da assistência social. Se eu conseguir. Está aparecendo? Está compartilhando? Sim, está. Sim. Que bom. Tá? E apesar do título aqui enfatizar o direito à garantia, né, a garantia do direito à educação, né, é importante a gente lembrar, e a gente vem reforçando isso o tempo todo, né, que para a manutenção de um direito, a gente precisa que outros também sejam garantidos. Há uma interdependência, e não adianta, por exemplo, a gente garantir o direito de acesso à escola se o estudante não tiver condições de manter sua frequência, e seja aí por N questões estruturais presentes no contexto das crianças, adolescentes e suas famílias. Né? Então, eu inicio com um pensamento aqui, é um pensamento que influenciou, que inspirou a Hannah Arendt, e é um pensamento de uma escritora dinamarquesa, da Karen Blixen. Todas as dores são suportáveis quando fazemos delas uma história ou contamos uma história a seu respeito. Hannah Arendt levou essa inspiração para a sua obra A Condição Humana, quando ela buscou entender ali o que estamos fazendo de diferente, que narrativas estão presentes. Isso ela discute lá no capítulo sobre a ação humana. Então, Hannah Arendt, ela fazia esse trabalho de voltar ao passado e pensar alguns fragmentos, não com uma ideia de reconstituição histórica, mas realmente para se entender o que estava posto, o que nós estamos fazendo de diferente, e também para combater a ameaça do perigo do que esse passado, essas conquistas coletivas, né, se tornem inacessíveis e seja, portanto, esquecido, às vezes por um decreto que ocorre da noite para o dia e que reduz a participação social. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Eu escolhi alguns fragmentos aqui que refletem parte do contexto vivido e das políticas resultantes desse período todo no atendimento à infância e adolescência no Brasil. Aí coloquei alguns dados do cenário internacional nesse período ali, para a gente pensar esse contexto de influência das políticas e o quanto isso é importante. E o Brasil ele teve essa felicidade, vamos dizer dessa forma, porque as histórias não são feitas, como a própria Renate fala, não são feitas apenas de dores, mas de alegrias também. E nesse período nós estávamos saindo aí de um regime ditatorial e buscando novos referenciais democráticos aí na construção de uma nova carta, né, numa nova Constituição. A gente estava em processo ali mesmo de constituinte, e no cenário internacional, todas as discussões, né, e elaboração da Convenção sobre os Direitos da Criança estavam tramitando. Ou seja, nós tivemos a felicidade de aproveitar todas essas discussões que refletiam também a vontade que estava ocorrendo aqui em nosso país. Né? Era uma vontade muito grande de participação. Foram anos
né, de um regime em que nos calava. Então, isso foi importante. E essa marca está presente, essa influência está presente na própria Constituição, que é a nossa Constituição cidadã. E aí todo o reordenamento legal que veio, né, em consequência desse movimento todo. Né? Eu fechei esses fragmentos ali, lógico que aí nesse processo teve vários traçados aí, né, nessas tramas que foram sendo constituídas, como a Janice traz na fala dela, e que não é uma questão linear, né? Você vai, você volta, mas foram se dando ali. Ali eu separei alguns desses fragmentos para a gente fechar e aí atender o objetivo de hoje, que é o da socioeducação. Então, eu finalizei ali com a Lei 12.594, que instituiu o Sistema de Atendimento Socioeducativo no Brasil, que é o SINASE, né, que já existia anteriormente ali. Então, no contexto das leis, sem dúvida alguma, o nosso país ele tem assim um panorama e um desenho dos mais avançados. Tá? E eu partilho aqui um desses, peguei aqui da Constituição mesmo, um dos artigos para a gente pensar como é que está essa questão realmente do atendimento desses direitos todos. Tá? Esse é um artigo que é bastante conhecido, né? Bastante conhecido, e a gente precisa sempre estar relembrando que é o artigo 227, é um artigo aí que é muito emblemático naquele momento da Constituinte, porque ele foi fruto de uma emenda popular que expressava literalmente o protagonismo de meninas e meninos. Então, é um artigo que serviu, esse é o artigo 227, que serviu de base para a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou pedir licença para fazer a leitura rapidinha aqui com vocês, para a gente reforçá-lo. É dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E aí eu pergunto, será que no contexto da prática nós estamos garantindo essa absoluta prioridade? E aí eu me preocupo porque quando a gente pega os dados de adolescentes, em que expressa o número de adolescentes que estão envolvidos, que estão cumprindo alguma medida socioeducativa, a gente percebe que essa absoluta prioridade ela não está existindo. Nós temos aqui os dados do SINASE de 2019, que refletem aí o atendimento de 2017, a gente tem essa disparidade aí em termos das informações dos dados, mas são dados válidos e são dados preocupantes. A medida em meio fechado é para ser a excepcionalidade da resposta do Estado ao ato infracional, e a gente percebe que mesmo no meio fechado aqui, das 26.109 atendimentos dentro da medida, em cumprimento de medidas, quase 70% ocorre na medida de internação, ali, 17.811. Isso mesmo dentro do sistema fechado, que há ainda outras possibilidades de atendimento. Então, assim, é para ser excepcionalidade. E muitas vezes, pela ausência de políticas no meio aberto, aonde é o território do estudante, de direito do adolescente, que é o território dele de direito, aí é a melhor medida sempre, porque ele está no seio da comunidade, ele está próximo à sua família, é onde ele tem ali a sua identidade preservada, valorizada, e nós temos todos os recursos disponíveis. Às vezes falta isso, e o recurso é o meio fechado, aonde se tem a garantia da segurança e a proteção desse adolescente.
Então, nesse sentido, a gente começa a pensar o direito à educação dentro da socioeducação, dentro desse contexto aqui. A gente já percebeu que a absoluta prioridade já não está ocorrendo. Se ele chega na socioeducação, significa que vários direitos anteriores já foram negligenciados ou negados. Eu trago aqui, nessa questão, um pensamento, uma citação do professor Dallaire, que infelizmente nos deixou recentemente aí, e que reflete muito isso, né? Ele fala, né? A igualdade é reconhecida e proclamada como direito de todos os seres humanos. Para que esse direito seja efetivado, não basta afirmar que todos são iguais perante a lei. É indispensável que seja assegurado a todos, na prática, um mínimo de dignidade e igualdade de oportunidades. Então, essa igualdade democrática, ela deve levar em conta a igualdade dos direitos fundamentais, mas também a efetiva igualdade de oportunidades, que é bem mais do que a igualdade apenas formal ou a proclamada ou a igualdade estabelecida em lei, né? Isso a gente sabe que nós não garantimos no contexto da prática. E nesse contexto, pensando que a educação é direito de todos, como está previsto na Constituição, será que ela é possibilitada em iguais condições de acesso, permanência e qualidade na efetivação desse direito também para os adolescentes e jovens privados de liberdade? O que será que ocorre de diferente nesse sentido? Dentro da socioeducação, a gente sabe que é um terreno muito sensível. A gente transita ali com várias concepções e práticas diferentes. Você tem ali conceitos, palavras que acompanham o dia a dia de todos os profissionais da socioeducação. Acho que não tem uma unidade que não discuta, que essas palavras não estejam presentes em algum estudo de caso, ou em num fechamento de relatório, em alguma construção de PIA, isso vai estar presente. Emancipação, tutela, punição, segurança, educação, tudo misturado para se pensar a socioeducação. E, às vezes, são palavras que não estabelecem diálogo entre si, né? Mas que vai provocando aí narrativas, vai provocando discursos e formas diferentes de pensar as respostas estatais aos adolescentes em conflito com a lei. A gente sabe que a socioeducação, ela é a medida educativa e ao mesmo tempo, né, essa medida ela é ao mesmo tempo a sanção e a oportunidade de ressocialização. Ou seja, a nossa prática ela não pode ser neutra. Ela precisa provocar alguma mudança, né? Dentro da socioeducação, a escola ela vai ser sempre limitada. A melhor prática educativa é aquela que acontece no meio aberto. A melhor escola é a escola da comunidade, é a escola em que, infelizmente, esse estudante já evadiu. Dentro da socioeducação, ela é sempre limitada, seja do ponto de vista estrutural mesmo, a própria rotina, porque ela entra dentro do cronograma das unidades, né? Os horários internos, eles se mesclam a essa rotina em termos de atendimentos, em termos de visitas, e isso vai gerando, somado também à necessidade do contingente das equipes para que possam desenvolver as ações, para que possam provocar essa movimentação, isso tudo vai sendo associado, né, a essa vontade que muitas vezes depende muito mais do compromisso das equipes do que realmente das condições para que ela ocorra, né? E eu gostaria de chamar a atenção apenas para a nomenclatura, né? Mesmo ocorrendo dentro do espaço socioeducativo, um espaço tão adverso, a própria nomenclatura adotada pelo Brasil, socioeducação, já diz do palco dessa ação.
é o social, é no social que ela acontece. O fato desse estudante estar privado de liberdade não significa que ele perdeu o direito de ser cidadão. Ele é da cidade, ele é da comunidade. Então, isso é algo que a gente tem que estar sempre reforçando. Né? E mesmo o estudante adolescente interno, ele quer ser alguém na vida. Né? E a escola, nesse sentido, pode provocar essa mudança. E, para isso, ela não pode ter uma prática neutra mesmo. Ela precisa estar avançando, valorizando esses conhecimentos e essa vivência que ele tem no seu dia a dia, sua cultura, mas, ao mesmo tempo, provocando e oportunizando que ele tenha acesso aos conteúdos propriamente ditos escolares. A gente precisa garantir que ele se instrumentalize, que ele possa sonhar, mas em condições de igualdade. Ele possa pensar a sua formação e outras formas de se relacionar com o mundo, que é o que a socioeducação tenta fazer, é interromper um ciclo que não estava adequado, uma outra perspectiva, e a educação ela não está longe disso. Pelo contrário, ela tem que trabalhar aí. E, para finalizar, eu trouxe aqui para vocês algumas, que não vai dar, né, mas assim, até para reforçar que a gente está tendo, em termos de Brasil, apesar dos grandes avanços, mas nós temos 2 pesquisas que trazem dados importantes para quem tiver interesse em aprofundar esses estudos. Né? Dados que estão ocorrendo agora. Nós tivemos agora a pesquisa do SINASE, que é uma pesquisa que foi a pesquisa de avaliação da implementação do SINASE, e isso lá há 15 anos já existente enquanto diretriz, e há mais ou menos 10 anos enquanto lei, né? Nós nunca tínhamos parado para fazer uma avaliação do processo todo. Né? Então, ela ocorreu aí durante a pandemia, em que, pese a limitação do período, traz dados bastante interessantes e preocupantes, porque nos mostra que nós não temos ainda um sistema nacional articulado de atendimento socioeducativo. Temos também uma pesquisa do meio aberto, aí com dados de 2018, que também é importante, porque considera dados para além dos dados que nós tínhamos até então, que era só os dados de atendimentos que ocorriam nos CREAS. Esse já considera toda essa diversidade em termos de Brasil. E, para fechar, eu sintetizo aqui, fechando com outro pensamento da Hannah Arendt, que fala da nossa responsabilidade com relação às nossas crianças, e que o espaço é da educação. Ela pode fazer a diferença, sim. Obrigada. Muito obrigada, tanto pela sua intervenção tão inspiradora, aqui a terminar numa boa companhia, Hannah Arendt, cujo pensamento é atualíssimo, e agradecia também o cumprimento do tempo, estamos-nos a portar muito bem. E então agora passávamos à comunicação da Ana Carolina. Eu só pedia era que, se não se importasse, fechasse a apresentação. Eu? Sim, agora já, sim, a sua. Acho que não está fechada ainda. Agora sim, agora sim. Olá. Agora sim, então vamos ter a apresentação da Ana Carolina Ramos Passos, que nos vai falar sobre a garantia do direito à educação no contexto da pandemia Covid-19, relatos de estudantes da rede pública e privada de ensino. A Ana Carolina Passos é mestranda em Educação e Pedagogia, é graciada pelo Prémio Marcelino Champagnat de Mérito Académico, professora no ensino fundamental, anos iniciais, na Prefeitura de São José dos Pinhais e professora de Educação Infantil na Escola Parlenda. Então agora a palavra a Ana Passos. Bom dia a todos e todas que estão aqui no Brasil, boa tarde para aqueles que estão em Portugal. Gostaria de agradecer imensamente pelo convite para estar nesse congresso, pelo convite feito pela professora Ana Maria Agui, pelo professor João Casqueira, saudar também nossos colegas aqui do grupo de pesquisa e saber que estou muito contente de poder contribuir com essas questões sobre direitos humanos, sobre direitos da infância.
Então, justamente, eu gostaria de abordar hoje um pouco sobre o direito à educação neste contexto da pandemia, discutir um pouco com vocês como que foi a partir desses relatos de estudantes de escola pública e privada de ensino. Então, para isso, eu trago aqui algum conceito fundamental sobre o direito à educação. Então, o autor Norberto Bobbio, ele tem um livro chamado Era dos Direitos, onde ele conceitua, né, o que é esse direito à educação. Então, ele menciona que o direito à educação integra o conjunto de direitos humanos oriundos de construções políticas, conceituais e jurídicas formuladas ao longo da história, né? E aí, nesse sentido, nós trazemos também as diretrizes curriculares da educação básica de 2010, que também enfatizam o direito à educação sendo uma forma de serviço público prestado pelo Estado, e que deve garantir essas condições de acesso, permanência e sucesso. Então, justamente o que as colegas estavam abordando anteriormente, que não é só garantir essa questão de acesso, mas também condições para que esse estudante possa se manter no espaço escolar, condições significativas de aprendizagem também. E, para fazer contexto também para essa discussão, eu acho importante destacar a concepção de infância adotada. Então, nesse sentido, nós temos a autora Natália Fernandes, que ela enfatiza o direito à participação, que ela enfatiza o protagonismo das crianças e adolescentes, né? E, nesse sentido, eu trago uma citação dela aqui, onde ela fala sobre a gente abandonar essa visão do adulto como superior à criança, mas entender que a criança é sujeito de direitos, que deve ser restituída a voz para essa criança, né, e que ela deve ser considerada como ator social. Daí, nesse sentido, eu gostaria de trazer também a Convenção Internacional dos Direitos da Infância, que é um documento fundamental para a gente discutir os direitos da infância, fundamental para a gente discutir também essa concepção de infância, né? E, nesse sentido, esse documento se tornou amplamente aceito, pois cerca de 200 países o assinaram e ratificaram. E também, na convenção, a gente consegue perceber um conjunto de 17 direitos, né, que são mencionados nos seus artigos, que a gente pode dividir entre os direitos de provisão, proteção e participação. E, dentre eles, o direito à educação está previsto como direito de provisão. E aqui eu queria começar a discussão sobre uma pesquisa que o nosso grupo de pesquisa formulou no ano de 2020, que foi fundamental para a gente poder evidenciar por meio dos dados como foi essa garantia do direito à educação e também dos demais direitos para crianças em contextos humanitários. Então, a gente realizou essa pesquisa com estudantes, profissionais da educação e profissionais da saúde nos países do Brasil, do Chile, do México, da Argentina e da Colômbia. Então, hoje eu vou trazer duas tabelas que trazem dados significativos para a gente poder discutir um pouco como a gente observou esses direitos humanos, como a gente observou esses direitos sendo garantidos ou não nesses contextos. E, nesse sentido, eu acho importante fundamentar e destacar também essa questão da pobreza infantil. Como também as colegas já tinham mencionado, a pobreza infantil tem esse fator multidimensional, que não tem a ver só com essa questão monetária, mas também engloba as questões de acesso à cultura, a questão econômica, a questão política. Então, é importante destacar esse conceito trazido pelo autor Manuel Sarmento, onde ele fala que a pobreza é a expressão de uma sociedade desigual e onde os direitos fundamentais não estão salvaguardados, apesar de proclamados. Ou seja, apesar de a gente observar esses direitos sendo proclamados nos diversos documentos, a gente percebe que mesmo assim, né, mesmo com esses diversos documentos, a pobreza infantil ainda é marcada nesses contextos das crianças e dos adolescentes. Então, aqui eu trago uma das tabelas, né, que mostra os direitos de provisão. Então, a gente consegue perceber ali que o contexto B é escola privada e o C é escola pública. Então, a gente, nessa tabela, questionou para os estudantes o nível de garantia de conjunto de direitos em sua vida. Então, ali a gente mostra os direitos de provisão, seguindo as escalas entre insuficiente, fraco, médio, ótimo e excelente. E, nesse sentido, a gente consegue perceber ali que os índices maiores, as porcentagens maiores, no quesito excelente, se refere à escola privada. E são dados, assim, que, né? E ali, observando, por exemplo, o insuficiente, a gente percebe que os dados são maiores em relação à escola pública, o que evidencia essa desigualdade social, o que evidencia essa falta de políticas públicas também para essas infâncias. Estão me ouvindo bem? Aqui apareceu um aviso sobre a internet. Sim, houve há pouco uma perturbaçãozinha, mas foi só um bocadinho.
Uhum. Então, nesse sentido também é importante mostrar e evidenciar essas fragilidades na efetivação do direito à educação, ou seja, essa irresponsabilidade do Estado, principalmente no contexto da pandemia, em formular novas políticas que priorizassem a infância. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós tivemos um atraso em relação à vacinação infantil, né? A Anvisa tinha aprovado e aconteceu um mês depois. Isso é um dos exemplos de violação do Estado e também de falta de pensar em políticas para essas infâncias, né? E aí eu trago um dado aqui da Unesco, onde menciona que mais de 1,5 bilhão de estudantes sofreram com o fechamento das escolas em decorrência da pandemia. E justamente eu quis abordar esse tema porque durante a pandemia eu pude atuar como professora numa escola privada e também numa escola pública. E diariamente eu observava essas desigualdades, isso me inquietava muito de perceber essas violações de direitos. E nesse sentido eu trago aqui também outra citação da professora Ana Maria com o professor João, onde eles mencionam no artigo sobre direito à educação em situação humanitária, sobre a desigualdade, a exclusão e a condição de pobreza repercutirem na violação dos direitos da infância. E isso a gente pode evidenciar pelos dados que eu mostrei aqui e pelos dados que eu vou mostrar na próxima tabela também. Então, nessa tabela agora, eu gostaria de discutir um pouco sobre a conexão com a internet. Então, nós questionamos para os estudantes como era a conexão com a internet em casa, se eles possuíam um computador com internet. E nesse sentido, a gente apresenta ali os dados gerais, né, dos países da América Latina que eu tinha mencionado, onde 58,1% mencionaram que tinham um computador com internet. Enquanto que na escola privada, essa porcentagem aumentou significativamente para 78,7%. E na escola pública, a gente observa esse dado de maneira extremamente negativa, como 61,9% para não possuir computador com internet. Então, nesse sentido, eu trago um questionamento feito pelo professor Gomes, onde ele fala sobre como prover educação à distância se os domicílios faltam condições para estudo ou ocupamentos adequados, né? Então, como garantir esse direito à educação em contexto de vulnerabilidade social, em contexto de pobreza infantil, como garantir esse direito à educação em contexto que as crianças não tinham acesso à internet, né? Então, esse foi um grande desafio para nós educadores no contexto da pandemia, em pensar em estratégias pedagógicas, em pensar na melhor maneira de poder garantir esse direito à educação para essas crianças. Nesse sentido, eu trago aqui algumas possibilidades adotadas pelas instituições. Então, nesse sentido, cada escola pode optar pela sua maneira de continuidade de estudo, né? Por exemplo, na escola que eu atuei, a escola municipal, nós priorizamos os vídeos enviados pelo YouTube, gravações feitas pelos professores, priorizamos também as atividades impressas, né? E na escola privada, por exemplo, as crianças tinham um maior repertório de acesso, né? Então, elas podiam assistir aulas ao vivo, ter interações online, o que mostra, mais uma vez, essas desigualdades sociais, né? Então, esses meios de continuidade foram tentativas para garantir o direito à educação, mas nada substitui o contexto da escola, um contexto que deve promover a garantia de direitos, né? Então, nesse sentido, com a pandemia, aumentou mais ainda a defasagem, a evasão, a reprovação também desses estudantes, e isso a gente traz um artigo que nós escrevemos juntas aqui no grupo de pesquisa, a professora Ana Maria, a Jéssica, que está aqui hoje também, a Thalita e eu, onde a gente pode evidenciar também esses dados de acesso, de defasagem, de direito à educação. Então, nesse cenário, é fundamental a gente discutir como garantir o direito à educação para essas crianças e adolescentes, né? Será que as estratégias que nós adotamos durante a pandemia foram as mais adequadas? O que nós poderíamos fazer enquanto escola para protagonizar esses estudantes, né? Para pensar em práticas que promovessem a participação deles, né? Então, nesse sentido, até gostaria de ouvi-los depois, como foi aí em Portugal, essas estratégias remotas, a efetivação desse direito à educação na pandemia. Então, agora eu trago já uma conclusão, né, mostrando que com a chegada do coronavírus, com a pandemia, e principalmente nesse direito à educação no contexto da pandemia, esses direitos foram violados, né? Então, a gente percebe, pelos dados que eu mostrei ali nas tabelas, e também pelo amplo relatório que nós fizemos dessa pesquisa, que as desigualdades foram ainda mais evidentes, né? E, nesse sentido, as escolas, os educadores tiveram que se reinventar para garantir esse direito à educação. Mas aí cabe apontar o papel do Estado na efetivação desse direito, a repensar as políticas para a infância, né?
Eu trago aqui uma citação do professor Boaventura de Souza Santos, onde ele escreveu, nessa época também, um livro chamado A Cruel Pedagogia do Vírus, onde ele apresenta essas reflexões sobre a pandemia, sobre as desigualdades que foram ainda mais agravadas com ela, né? Ele também critica esse modelo neoliberal, né, que está instaurado nesse contexto da pandemia, onde refletiu ainda mais essas desigualdades e essas exclusões. Então, ele menciona que esse modelo neoliberal põe de lado qualquer lógica de serviço público e, com isso, ignora os princípios de cidadania e dos direitos humanos. Então, nesse sentido, agora eu queria concluir a minha fala, agradecendo novamente a participação, abrindo para o diálogo depois, né? E gostaria muito de ouvi-los também, como foi aí em Portugal esse contexto da pandemia, do direito à educação, né? E vou mostrar agora as referências. Muito obrigada. Obrigada. Ana Carolina, deixa-nos aqui ainda 3 minutos de folga, mas falou de um tema que tocou todo o mundo, não é? E por isso também é interessante este seu apelo a que depois possamos trocar experiências. Eu penso então que continuamos a manter a sequência com a Thalita Veloso, uma vez que tenho que passar para a última uma comunicação que estava previsto ser agora a seguir, certo? Penso que sim, não é? Portanto, nós vamos então agora ouvir a Thalita Quinzler Veloso, que nos vai falar sobre as políticas de direitos da infância e as repercussões da pobreza infantil na construção identitária. A Thalita Veloso é doutoranda em Educação, é mestre em Direitos Humanos e Políticas Públicas, graduada em Psicologia, agraciada pelo Prémio Marcelino Champagnat de Mérito Académico e professora do curso de Graduação em Psicologia na PUC-PR. Então, tem agora a palavra a Thalita Veloso. Por favor. Bom dia. Tá todo mundo me escutando? Calma aí que foi o modo leitura aqui já. Estão me escutando, gente? Sim, sim. Tá. É que agora não apareceu para mim. Então, eu agradeço, né? Sou grata pela oportunidade de troca aqui, né? De fala e de diálogo nesse congresso muito representativo, né? Com os meus colegas do grupo de pesquisa, né? Com a nossa orientadora, professora Ana. Então, vou falar um pouquinho hoje sobre as políticas de direitos da infância e as repercussões da pobreza infantil na construção identitária, que tem a relação com o tema da minha tese, né, que eu estou em processo de finalização. Então, para falar um pouquinho sobre isso, eu convido vocês a refletir sobre essa imagem, porque para falar sobre constituição identitária e direitos da infância, né, eu quero falar principalmente sobre qual é o ponto de vista que nós olhamos esses fenômenos e se existe ponto de vista quando o assunto são direitos da infância, considerando que nós temos tratados, normativas e legislações que instituem esses direitos, né? E se, né, considerando essa imagem, as políticas de direitos da infância podem ser vistas a partir do ponto de vista adulto. Tem som atrás. Tá. Só um minutinho. Se continuar, vocês me avisam. Então, considerando a questão de ponto de vista, né, eu queria trazer inicialmente essa etimologia da palavra infância, né, que advém do latim infans, que significa aquele sem linguagem. Não ter pensamento, não ter conhecimento, não ter racionalidade, né? A criança é compreendida como um ser menor, como alguém a ser adestrado, moralizado e educado.
Então, considerando essa etimologia da palavra, que ela já aponta um ponto de vista acerca da criança, da infância, eu separei em duas perspectivas para conseguir conversar aqui com vocês, para a gente conseguir entender o que isso repercute na constituição identitária. Então, dentro de uma perspectiva linear de compreensão da infância, ela segue essa ideia da etimologia da palavra. Então, a infância enquanto uma fase do desenvolvimento apenas, que ela só é caracterizada por esse recorte etário, por esse período em que existe uma incapacidade de fala, uma carência, né? Então, a criança, dentro dessa visão de infância, é um indivíduo que está em desenvolvimento para a vida adulta. Então, já dentro de uma perspectiva da complexidade, que é a qual eu quero discutir aqui com vocês, a infância, ela é concebida como uma categoria social. Então, diferente de apenas uma fase do desenvolvimento de um ponto de vista individual, a infância ela é considerada dentro dessa estrutura social, dentro desse funcionamento social. Então, esse processo da infância faz parte de uma constituição sócio-histórica, ou seja, ela também sofre as influências das bases ideológicas normativas, e a infância, dentro desse contexto sócio-histórico, ela tem uma referência do lugar na sociedade de acordo com as bases ideológicas sociais também. Então, a criança, dentro dessa concepção de infância como categoria social, ela é considerada um ator social, e não apenas um indivíduo em desenvolvimento para a fase adulta. Com isso, eu quero trazer, né, dentro de uma perspectiva da complexidade, esses dois caráteres da infância. A infância, ela é permanente, porque ela permanece, ainda que as crianças saiam da infância, ou seja, temos gerações de crianças que fazem, né, que vivem a sua infância, mas a infância continua existindo, então ela não acaba quando essa criança cresce, né, ela continua existindo como categoria social. No entanto, apesar dela ser permanente, ela é mutável ao mesmo tempo. Por quê? Porque a infância não é igual para todas as crianças, elas não vivem a infância da mesma forma, e ela também não é fixa, no sentido de que a mesma concepção de infância permanece ao longo dos anos. Então, ao mesmo tempo que ela permanece, ela é mutável. Ela tem esses dois caráteres de forma simultânea. Então, considerando esse caráter hologramático, que significa essas diferentes visões acerca do mesmo fenômeno, a infância ela é ao mesmo tempo mutável e permanente, assim como a criança é ao mesmo tempo um ser que é uno, um sujeito, um indivíduo, e ao mesmo tempo múltiplo, porque é um sujeito que existe dentro de um grupo geracional, infância, e dentro de um contexto sócio-histórico. Então, considerando isso, a gente pode entender que nem todas as infâncias são iguais e muito menos todas as crianças. Então, considerando essa categoria social que é a infância, a gente pode analisar ela de forma cruzada com outros parâmetros econômicos, políticos e culturais. E a pobreza infantil, que eu desenvolvi esse raciocínio para a gente chegar até a pobreza infantil, ela vai retratar justamente isso, que nem toda a infância é igual e que nem todas as crianças vivem uma infância de forma igual. Justamente porque tem desiguais condições de viverem a infância. Justamente por essas questões sócio-históricas, políticas, econômicas que giram em torno dessa categoria social. Então, dentro disso, os direitos da infância, né, eu coloquei as principais normativas, né, colocando ali, ele estipula vários direitos, né, educação, saúde, convivência familiar, identidade, proteção contra o trabalho ilegal, acesso à cultura, liberdade de associação e crença, ou seja, todas as crianças têm acesso a esses direitos por serem crianças,
tem direitos da infância que elas devem acessar, mas as condições de pobreza infantil elucidam que nem todas têm acesso a todos esses direitos, apesar de serem estipulados de forma universal para todas as crianças. Então, o que essas legislações elas trazem para pensar o direito da infância? Elas trazem a doutrina da proteção integral, ou seja, a criança ser vista como sujeito de direitos. Ela deve ter prioridade absoluta e ser vista em situação peculiar de desenvolvimento. Ou seja, a infância, enquanto uma categoria geracional, ela tem a peculiaridade de desenvolvimento, o que não significa ver a criança apenas como um indivíduo, como um possível adulto, a se tornar um possível adulto. Não, ela, quando criança, já é sujeito de direitos, ela já é vista como um ator social que tem os seus direitos e pode exercer a sua cidadania. Dentro desse ponto de vista acerca dos direitos da criança, numa perspectiva multidimensional desses direitos, a gente pode explorar, como já foi dito, né, pela Ana Carolina, enfim, os direitos de proteção, provisão, proteção e participação. Então, essa doutrina de proteção integral, a gente também pode ver ela de uma forma multidimensional através dessas 3 linhas de direitos, vamos dizer assim. Por que é importante eu elucidar isso daqui? Porque se a gente não considera essas 3 perspectivas de direitos, a gente também não vai considerar a violação de direito a partir dessas 3 perspectivas. Então, numa visão multidimensional da pobreza infantil. Então, dentro disso, a pobreza infantil não seria só uma questão unitária, só um direito de provisão que está sendo negado ou a criança não está tendo acesso, como a questão unitária. Né? Então, ela também, a falta de direito à participação, a proteção, também são considerados dentro desse contexto de pobreza infantil. Qual é o principal desafio dentro disso? Considerando que existe diferentes perspectivas de infância, mas existe uma perspectiva de direito da infância enquanto legislação institucionalizada, qual que é o principal desafio? Que apesar de todos aqueles direitos que eu mencionei, dessas diferentes categorias de direito e dessa visão sobre a questão da criança, existe a impraticabilidade da Convenção de Direitos da Criança. Por quê? Porque ela coloca uma ideia de universalização, só que justamente essa ideia de universalização, ela não vai considerar as desiguais formas que cada criança tem acesso a esses direitos. Então, esses direitos internacionais da infância, segundo o Sarmento, eles vão criar uma normatividade da infância, ou seja, um conjunto de regras e disposições jurídicas e simbólicas que regulam a posição das crianças na sociedade e orientam as relações entre elas e os adultos. Ou seja, existem os direitos da infância estipulados de forma de direitos internacionais, ou seja, todos aqueles países que ratificaram com a convenção deveriam seguir aqueles direitos, mas não significa que as crianças têm esses direitos garantidos. Por quê? Porque nem todo mundo tem a mesma condição de acesso e garantia desses direitos. Então, essa normatividade da infância criada a partir desse direito internacional significa que se tem a ideia de que é possível alcançar aquela garantia de direitos da infância, mas não se pensa na realidade como de fato isso acontece. Então, se esses direitos fossem garantidos, de fato, não existiriam os contextos de pobreza infantil, porque a pobreza infantil ela vai evidenciar justamente essas infâncias que fogem dessa normatividade estipulada por os direitos da infância, que não têm os seus direitos garantidos, mas ainda assim são crianças. Dentro disso, qual é o paradoxo que eu estou trazendo? Que esses direitos internacionais, eles criam essa universalização dos direitos, a universalização dos direitos da criança cria essa normatividade. Essa normatividade exclui as diferentes formas de viver a infância, mas, ao mesmo tempo, é justamente porque esses direitos são universais a todas as crianças que a gente pode cobrar, né, dentro da agenda política, que esses direitos sejam garantidos. Então, se não existisse essa universalização, a gente não poderia cobrar esses direitos para todas as crianças.
Então, esse paradoxo no sentido de que tudo tem mais de um ponto de vista, né? Então, a universalização, na mesma medida em que ela cria uma normatividade, ou seja, uma norma de infância, ela também traz possibilidades para você discutir justamente as crianças que estão excludentes a essa norma, podendo a gente evidenciar isso, a questão das desigualdades sociais. Então, a gente precisa, dentro do cenário político, criar outras estratégias para que esses direitos sejam garantidos dentro desses contextos desiguais. Com isso, né, essa ideia de normatividade, ela está muito associada à questão de colonialidade de poder, ou seja, essa normatividade de infância, ela é instituída a partir de um padrão civilizatório, ou seja, uma hegemonia eurocêntrica que criou essa normatividade a partir desse ponto de vista. Então, essa normatividade, ela assume também essa perspectiva de colonização, ou seja, de não considerar as diversidades culturais, inclusive, para se pensar os direitos da infância. Então, a questão é, quem são esses que não são? Quem são esses que não estão na norma? Quem são essas crianças que não acessam a esses direitos? Então, essas crianças que não acessam esses direitos, dentro de um ponto de vista de normatividade e de constituição identitária, é onde essa diferença dessas crianças de acesso é transformada em uma desigualdade, e isso é colocado enquanto pertencente à identidade, e não enquanto uma circunstância social. Então, a criança não é pobre, ela está em condições de pobreza. O impacto disso, dessa normatividade na identidade, é justamente isso, a gente não considerar essa questão da desigualdade social enquanto uma circunstância, e sim como uma essência da criança. Dentro de um processo identitário, isso vai gerar uma série de consequências, né? Então, essa diferença que é tornada em uma desigualdade, coloca uma divisão social entre aqueles que estão incluídos e excluídos, aqueles que estão dentro e fora, entre o nós e o eles. Então, essa ideia de normatividade da infância coloca as crianças que estão em situação de pobreza infantil como excluídas de uma infância, como fora de uma infância, né? Como eles, aqueles que são a não criança, justamente por não terem acesso a essas questões de direitos. Então, dentro disso, esse nós e eles se referem a posições de sujeito marcado por relações de poder. E o que isso vai acarretando? Como a gente pode pensar que essa criança fica? Se a gente voltar a pensar o ponto de vista multidimensional sobre a pobreza infantil e sobre acesso aos direitos, essa criança ela vai ter diversos danos, né? Essa situação de pobreza infantil, ela vai repercutir em todos esses processos identitários, em todos esses direitos, né? Como essa criança ela é vista no direito à educação, no direito à saúde, enfim. E principalmente como a criança se constitui como um sujeito e se autorreferencia como um eu nesse contexto. Se nesse contexto dizem que eu não sou alguém, quem sou eu? Como eu me identifico? Como eu faço esse processo de constituição identitária? Então, a questão da identidade dentro desse processo, qual é o impacto disso? Então, se a gente observa a criança como um sujeito de direitos, como ator social e como pessoa humana, a gente favorece esse processo de constituição identitária. Considerando que a pobreza infantil, ela nega a condição de sujeitos de direitos, ela nega a criança enquanto ator social e a dignidade da pessoa humana, isso afeta completamente o processo de constituição identitária dela. Então, essa criança ela teria direito à identidade no sentido de que todas essas condições, concepções em relação a ela precisam ser garantidas para que ela, de fato, consiga se constituir como um indivíduo, com a sua individualidade e atuar como um sujeito na sociedade. Então, o sujeito seria aquele que se posiciona no centro do seu mundo,
a criança que se posiciona no centro do seu mundo enquanto um sujeito de direitos, né? E a identidade da criança é esse ato de ocupação esse ato de ocupação dentro da sociedade. Então, eu sei quem eu sou dentro dessa sociedade, né? Eu me posiciono enquanto sujeito, né? Então, dentro disso, né, em que condições as crianças em contextos de pobreza infantil podem desenvolver-se como indivíduos, autores de suas histórias e projetos de vida? E como essa individualidade, que é o que vai conotar a sua identidade, vai poder fazer com que elas atuem como sujeitos. Então, a gente pensa o sujeito, o indivíduo e a identidade no meio disso. A gente só tem uma identidade porque a gente é um ser humano que está em condição de sujeito, enquanto sujeito social. Então, eu preciso me reconhecer como o não outro para saber quem eu sou. Eu preciso me reconhecer como um eu para saber que eu não sou o outro. E o processo identitário que individualiza no sentido identitário só é possível pela nossa condição de sujeito, que é ser social, ou seja, a identidade ela é um processo constante que é feito em diálogo com o social. Se esse social me nega essa condição de sujeito, eu também vou ter o meu processo identitário completamente influenciado e defasado no sentido de garantia da minha individualidade. Então, se nós não temos a mesma condição de ser sujeito, se todas as crianças não têm a mesma condição de ser sujeitos de direitos, então a gente também não vai ter a mesma possibilidade de constituição identitária, porque o outro não me reconhece como eu não me reconheço como eu, ou seja, eu não me reconheço enquanto uma criança dessa infância normatizada. Eu não me reconheço como sendo o outro, e o outro não me reconhece como outro. Ou seja, eu não sou reconhecido pelo outro como um outro, porque eu não sou um sujeito. Então, a minha identidade, ela é reconhecida não pela minha individualidade, mas pela desigualdade que eu sofro. Então, aqui, esse outro é o não outro. Então, eu também não sou um eu e não sou o outro. Eu sou o não outro, aquele que não faz parte dessa relação intersubjetiva. Então, a criança, né, em situação de pobreza infantil, ela é vista como uma categoria à margem da condição humana, já que sujeitos são indivíduos seres humanos. Então, dentro dessa relação, o que o Bauman traz é os polos gêmeos da identidade. A identidade, para alguns, vai pôr liberdade e para outros vai pôr sinônimo de opressão. Eu já estou finalizando, tá? Aqui eu coloquei algumas consequências da pobreza infantil, né? Como a questão da consequência no processo identitário por conta da situação de pobreza infantil, como a questão da autoestima, a exclusão social, negação da individualidade. Eu vou rapidinho, sei que meu tempo já estourou, finalizar só com a imagem novamente que eu comecei. Então, quando se trata de direitos da criança, não existe ponto de vista. O interesse superior é sempre da criança. Então, atuar favorecendo o processo identitário, considerando ainda mais o contexto desafiador de pobreza infantil, é garantir principalmente o direito à identidade da criança, por meio da participação dela, ela poder dizer e opinar quem ela é e o que ela pensa sobre os processos decisórios que dizem respeito a ela própria. Ou seja, atuar como sujeito de direitos de fato. Muito obrigada. Desculpa os 2 minutos que eu passei. Muito obrigada a nós. Se não se importar, só de fechar a sua apresentação. Entretanto, eu recebi informação de que não vamos ter a última comunicação, porque não é possível a pessoa que a iria fazer, e se conseguir fechar a só estou tentando fechar, me perdoa, só estou vendo aqui que é diferente, onde que eu vou fechar, só um pouquinho. Não encontra uma, portanto, a verde diz, você está visualizando a tela, não é? Ou está partilhando, no seu caso deve ser isso.
E Eu depois acho há de que ter... consegui. Pronto, está Obrigada. ok, está ótimo. Pronto, então, neste momento, a partir deste momento, temos então espaço para o debate. Eu pedia ao professor João Casqueira para parar a gravação, por favor.